a causa da paz. Em nosso estúdio em São Paulo, recebemos a professora de História Árabe e diretora do Centro de Estudos Árabes da USP, Arlene Clemestre. Professora, boa noite, obrigado pela presença da senhora no Jornal das 10. Há uma enorme confusão em vários países do Ocidente, em particular dos Estados Unidos, no que diz respeito a islamismo e terrorismo. Muita gente acha que se trata da mesma coisa. A morte de Bin Laden ajuda a separar o joio do trigo? Boa noite, André. Talvez a morte de Bin Laden, juntamente com esse fenômeno massivo que tem sido chamado de Primavera Árabe. Porque o que a Primavera Árabe mostra, por um lado, é que o radicalismo islâmico, ele é muito minoritário. E a própria morte de Osama Bin Laden hoje, trazendo à tona novamente um olhar mais atento e cuidadoso a essa rede terrorista que é a Al-Qaeda, mostra que ela tem pouquíssima inserção dentro dos países árabes. Trata-se de células, inclusive aqueles grupos que têm condenado a morte de Osama Bin Laden, às vezes a condenam mais como uma condenação ao método. Em geral, os árabes ao redor desses países não têm motivo para lamentar exatamente a morte dele. Não se trata de um contexto de glorificação árabe ao terrorismo. Então, de fato, voltando aí à sua pergunta inicial, é necessário separar muito bem o que é terrorismo do que é islamismo. Não são a mesma coisa e o terrorismo ele tem parcelas minoritárias de apoio dentro dos povos islâmicos. Agora, professora, boa noite. Nos países árabes mesmo, a gente já viu que Hamas e Fatah divergem bastante em relação a como se portar diante da morte de Osama Bin Laden. Mas isso é espalhado nos países árabes, né? Ele nunca foi unanimidade, né? Não, nunca foi unanimidade, de fato. Teme-se hoje que esse anúncio do Hamas possa prejudicar a unificação nacional que é tão necessária para a solução do conflito israelo-palestino, ou seja, as lideranças palestinas elas têm hoje uma estratégia diplomática que necessita dessa unificação das suas lideranças entre Gaza e a Cisjordânia, ou seja, a unificação entre o Hamas e o Fatah. A declaração do Hamas não significa necessariamente um apoio aos métodos terroristas, mas a gente vai ter que olhar com atenção, com cuidado a reação dessas duas lideranças, esses dois grupos, para ver como que eles vão contornar essa disparidade de discursos nesse momento em favor de uma atuação pragmática, que é o que tem prevalecido nos últimos meses e que está possibilitando essa unificação. Agora, a notícia de que o corpo de Osama Bin Laden teria sido jogado ao mar causou estranheza a todos e há uma desculpa de que seria para evitar a peregrinação. Parece que a desculpa também não cola. De fato, veja, a Al-Qaeda, ela vem de uma corrente islâmica wahhabita. O wahhabismo, que também está na origem do Estado saudita, o wahhabismo é o mais antigo fundamentalismo islâmico e ele condena, ou seja, ele não apoia e na verdade, é contra a construção de túmulos e da adoração e da peregrinação a túmulos de mártires. Então, por exemplo, quando a Arábia Saudita invadiu há pouco tempo o Bahrein para aniquilar e reprimir a revolta democrática no Bahrein, a primeira coisa que suas tropas fizeram foi destruir os altares xiitas, porque os xiitas têm esse costume. Então não há por que acreditar, pensar que enterrar Osama Bin Laden fosse criar um mito de um mártir em um local de peregrinação. Não, o wahhabismo é contra isso. Então tem muita história mal contada nesse corpo lançado ao mar, inclusive nas suas causas. Professora, boa noite. Bom, a senhora falou que os radicais dentro do islamismo são grupos pequenos, minoritários aí. Agora eles são os mais violentos, são os que aparecem mais. Só que daqui a reação que virá depois da morte do Bin Laden vai ser uma reação imediata e violenta ou eles vão dar algum tempo a planejar alguma coisa mais forte e mais pontual? Veja, a Al-Qaeda não funciona como uma organização. Trata-se de células terroristas subterrâneas, clandestinas, espalhadas ao redor de diversos países, sem uma união de comando, digamos assim. Não é uma organização dessa forma. E espera-se, sim, que infelizmente possa haver uma retaliação, uma espécie de vingança, que assuma uma característica de pequenos atentados também espalhados e dispersos. Analistas, e não sou eu que digo,
como os analistas da Al-Qaeda são aqueles que nesse momento estão dizendo que não acreditam numa grande ação, uma ação de grande porte, como foi o atentado de 11 de setembro de 2001. Professora, Barack Obama ganhou o Prêmio Nobel da Paz, entre outras razões, porque buscou uma aproximação com o islamismo, uma atitude de maior respeito. Hoje, Barack Obama é incensado como herói por ter conduzido a operação que resultou na morte de Bin Laden. Que avaliação a senhora faz da interlocução ou do papel histórico que Barack Obama assumiu para si, buscando exatamente esse redesenho, essa requalificação, tanto do mundo árabe quanto do islamismo, perante o cidadão americano comum? Veja, de fato, a mudança no discurso norte-americano a partir da posse de Barack Obama teve um valor simbólico muito importante. A gente precisa ver agora e estar atento para quais serão os próximos passos, porque o que se espera dentro dos países islâmicos e do Oriente Médio é que a morte, portanto, de Osama Bin Laden seja seguido da retirada norte-americana do Afeganistão, do Iraque, finalmente, também do Paquistão, onde eles têm uma presença hoje forte. Então, se não houver uma mudança histórica, uma mudança no cenário mais amplo, dificilmente Obama vai conseguir vingar a sua imagem como essa pessoa que trouxe, no lugar da ideia de choque de civilizações, o diálogo com o islamismo. Apesar dele ter mudado um enfoque já e de ter representado já uma tentativa de mudança, uma tentativa que é simbolicamente importante, mas uma mudança de fato e um combate de fato ao terrorismo a partir de agora depende, sim, de uma consequência em relação a esse ato que a gente vê hoje, ou seja, a retirada norte-americana da região, por um lado, em segundo lugar, muito importante, a resolução do conflito árabe-palestino. Isso é fundamental. Muito obrigado, professora Arlene. Muito obrigada. André.